Muito bem. Antes de começar a modelar o personagem, eu vou explicar um conceito básico aqui de add loop, para que ele funciona, como ele funciona e a importância dele na modelagem, tá? Eu vou abrir aqui um arquivinho de exemplo bem básico. Aqui, ó, temos que ter aqui 3 cilindros, aparentemente iguais, porque na verdade eles são iguais. São o mesmo cilindro que eu copiei 3 vezes. Mas quando eu tento deformar ele, vocês podem reparar que tem uma diferença enorme entre eles, tá? Absurda. Por que isso acontece? Porque os add loop desses 3 objetos são diferentes. E no caso, só um desses está certo, né? No caso é só esse primeiro. Por que esses outros dois formam corretamente como o primeiro? É um conceito bem básico esse, tá? De add loop. A regra das 3 adds. Eu preciso dobrar um objeto, eu tenho que ter pelo menos 3 adds para que ele dobre. Por que 3 adds? Porque aqui em cima, esse objeto, eu vou grudar ele com bônus, né, com os ossos. Caso vocês, em outro DVD eu vou ensinar a fazer o rig do personagem. E eu vou ensinar esses conceitos. São ossos aqui, para mim poder animar qualquer coisa. E a influência do objeto nos ossos tem que estar correta, tá? E isso depende muito da modelagem. Por quê? Aqui nessa parte de cima, que tem tá vermelho e levemente laranja e amarelo aqui, é a influência desse primeiro osso que está aqui, né? Já que na parte de baixo é a influência do osso de baixo. E onde está totalmente vermelho é que essa parte está totalmente sendo influenciada pelo osso de baixo, do mesmo jeito que aqui está pelo osso de cima. Essa área meio laranja, meio amarela, é a parte de transição. O que acontece? Considerando que essa parte vermelha seja 100% influenciada pelo osso de cima, essa parte laranja é 50% desse e 50% do osso de baixo. Então o que acontece? Quando eu vou deformar, o software calcula mais ou menos a interpolação entre os dois pontos, tal, e estica e dobra a malha do personagem ou do objeto. Daí dá essa sensação de que está dobrando assim, né, o polígono, o objeto. Já nesses outros dois, isso não acontece. Por quê? Porque eu não segui esse conceito de add loop. Então ele deforma do jeito que ele acha mais fácil, né? Que o software entende. Tá? E fica essa coisa estranha aqui. Porém, num personagem isso já é um pouco mais complicado, né? A gente vai usar esse princípio, porém de um jeito bem mais avançado, né? Eu vou abrir um personagem aqui já conhecido de alguns, tá? A Kylie no Gears Fight. A Kylie, eu modelei ela, tentei modelar ela seguindo o máximo desse conceito de add loop, tá? Se vocês forem ver aqui a malha dela, segue totalmente o conceito de add loop. Por quê? Para não ter aquelas deformações erradas nela, né? É muito importante isso, porque senão você vai animar o seu personagem e ele vai ficar com aquelas deformações estranhas, não vai ficar realista, não vai ficar com o resultado que você espera. Eu vou mostrar aqui só um pouco de como funciona. Por exemplo, o conceito de add loop serve para todo o personagem. Tá? Por exemplo, aqui o braço, o ombro, ó, vocês percebem que conforme eu mexo, ele deforma de um jeito que parece realmente um ombro. Ó. Parece aqui um cotovelo. Ele deforma de um jeito que
fica aquele conceito que eu falei das 3 edges, né? Se bem que aqui tem bem mais do que 3 edges aqui, né? Mas o conceito que eu utilizei é o mesmo. Aqui no meio pode ter mais que 3 edges, mas eu utilizei o conceito das 3 edges. Tipo, aqui é uma, duas, três, né? O resto foi assim para deixar a malha um pouco mais bonitinha, tá? No ombro também, ó, no caso do ombro são 3 edges nessa direção e 3 edges nessa direção, tá? Isso não só para o corpo, né? Para o rosto também. A animação facial é muito importante. Se você não seguir o conceito de edge loop, você não vai conseguir animar o rosto do personagem. Vocês podem reparar, ó, que quando eu mexo aqui nos shapes aqui dela, ela sorri, ela fica em dúvida, tá? Eu ainda estou acertando esse personagem, tá? Mas o conceito é esse. Por que que ela consegue dobrar o rosto? Dobrar o rosto não, né? Ter expressões faciais de uma forma até que realista, por causa do conceito de edge loop, tá? Se eu não tivesse modelado esses edge loops seguindo a musculatura do personagem, do rosto do personagem, eu não conseguiria ter as animações faciais, tá? Eu separei algumas imagens aqui. Por exemplo, é muito importante você também decidir como vai ser o edge loop no personagem, né? Você percebe que aqui no rosto da Angelina, quem fez isso aqui, ele traçou os edge loops de forma que seguisse não só a forma do rosto, mas também um pouco da musculatura do rosto dela, tá? Aqui já é um outro exemplo de modelagem certo, bem correto. Esses edge loops ficaram muito bons. Um rosto totalmente animável, tá? Aqui outro exemplo também um pouco mais simples, de um personagem mais tendendo para um anime, né? Para um mangá, mas também com os edge loops bem corretos, bem certos. Aqui um outro exemplo. Também esse rosto ficou muito bom, o edge loop, os edge loop dele. E também totalmente animável. O formato do rosto também ficou muito bom. E os edge loops também ficaram corretos, tá? E é isso. No próximo vídeo a gente já começa a modelar o personagem.